Estou lhe avisando, professor Rustem. Se Rafa não for devolvida ao Khalistan, todos verão a sua ira. Esta estátua é uma prova. Ela não irá a lugar nenhum. Você verá a vingança de Rafa. Estrelando Nicholas Hammond, Robert F. Simon, Chip Fields, Michael Pataki, Charles Freeze, Daniel R. Goodman. A Maldição de Rafa. Astro convidado Theodore Bickle. O senhor fez uma longa viagem e entendo que a estátua seja importante para o senhor. Eu concordo com o senhor, Mandak. No entanto, a exposição abrirá amanhã conforme o previsto. Rafa não deve ser profanada. A estátua não será danificada, não será nem tocada. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Eu não posso cancelar a exposição. O conselho de acionistas, o Sr. James, a direção, eu tenho que dar satisfações a todos eles. E todos prestarão contas a Rafa. Eu lhe aviso, professor Rustem. Se Rafa não for devolvida ao Khalistan, todos verão sua ira. Refere-se à famosa maldição de Rafa? Está zombando. Eu não quis desrespeitar a sua religião, só que é meio difícil acreditar em maldições. O que está fazendo? Eu lhe avisei. É somente um estudante que trabalha aqui meio período. Sei quem ela é. Possivelmente melhor que o senhor. Se o senhor continuar a tratar o nosso Deus como uma monstruosidade, ele fará mais do que avisá-lo, professor Rustem. Bem mais.
Devolvam Rava, seu povo. Rava. Queremos Rava. Rava. Devolvam Rava, seu povo. Devolvam Rava, seu povo. Rava. Queremos Rava. Rava. Devolvam Rava, seu povo. Rava. Desculpe, a máquina não. Eu sou Parker, do Clarim. Ah. O que está acontecendo? Estão protestando por causa da exposição calistanesa no nosso salão principal. Ah, sei, eu ouvi falar a respeito. Vocês exibirão Rava, o deus calistanês da morte. Aquela coisa tem a cara mais feia que eu já vi. Como é que alguém pode se curvar e adorar aquilo? Podem ter medo de não fazê-lo. É. Eu o assustei? Na verdade, você me assustou, sim. Ora, eu sinto muito. Eu não pensei que você estivesse tão dedicado ao seu trabalho. Bom, ele parece ameaçador. Não. Não o quê? Você não deve tocá-lo. Ah, certo. Eu sinto muito, eu esqueci. Meu nome é Peter Parker. Eu sou fotógrafo do Clarim. Prina Pandit. Você trabalha aqui? Eu sou estagiária. Eu estou traduzindo a inscrição da base do ídolo. Ah, então você deve ser do exótico Calistã. Não, do exótico Kansas. Mas meus avós são do Calistã. Vieram para uma fazenda há muito tempo. Sabe, até parece um conto de fadas. Eu também sou estudante. Eu estudo física. Trabalho como fotógrafo meio período. Como é que eu nunca vi por aqui? É uma universidade grande. Não é tão grande. Quebrem tudo. Quem é o próximo?
E eu que pensei que esse trabalho fosse monótono. Talvez ele tenha se desprendido quando o Homem-Aranha estava se balançando nele. Talvez, mas isso não explica o treme-treme antes de acontecer. O que acha que causou isso, professor? Eu não sei, eu sou um historiador, capitão. Pergunte ao Parker. As ciências físicas são o campo dele. Então, Parker, acha que foi um terremoto que causou isso? Poderia ser se estivéssemos na Califórnia. Mas não há registro de haver terremotos em Manhattan. Obrigado, Parker. Você ajudou muito. Meu Deus, John, o que aconteceu aqui? Calistaneses, Jonah. Eu disse que teríamos problemas com eles. E eu lhe disse que nós não iríamos ser manejados por um grupo de fanáticos de um paizinho lá no fim do mundo. Parker, o que faz aqui? Esta é a universidade. Eu estudo aqui, não se lembra? Jonah, eu penso que devemos cancelar a exposição. Esta estátua é um símbolo religioso para os calistaneses. Não temos o direito. Direito? Temos mais do que o direito. Temos um contrato com o governo legítimo do Calistã para fazer esta exposição. Somos o único museu do país que tem o ídolo. Eu sinto que isto é só o começo. Você acredita nesta história de maldição, não é? Eu não sei mais em que acredito. Um pedaço de pedra não poderia ter caído, mas caiu. Você provavelmente acredita que não pode perder o seu emprego aqui, mas pode. Não me ameace, Jonah. Não quero desrespeitar os mortos, mas não importa o quanto de dinheiro sua mulher tenha dado a este museu, nem ela nem o senhor são donos dele. Eu quero as portas deste museu abertas ao público logo que esta sujeira seja retirada. Você entendeu? Muito bem, por que estão parados aí? Limpem logo isto tudo. Fundada em 1890. Veja estas outras, Sr. Jameson. Estão ótimas. Parker, eu não posso publicá-las. O senhor sempre disse que fotos como estas são que vendem um jornal. Não o meu jornal. Parker, você não sabe que a minha mulher é patrona do museu? Você sabe que eu agora sou membro do Conselho de Representantes? Por que eu iria querer dar ao museu este tipo de publicidade? Mas o senhor sempre disse que devemos fazer a reportagem dos fatos, doa quem doa. Pare de falar o que eu sempre digo. Bem, eu acho que posso dar outro fim a estas fotos. Qual seria? Eu tirei essas fotos por minha conta, portanto eu posso fazer com elas o que bem entender. Parker, você não venderia estas fotos a um concorrente? Onde está sua lealdade? Sr. Jameson, eu sou somente um estudante universitário tentando se formar, trabalhando parte do dia como fotógrafo. As fotos são boas, muito boas. E lá eu era o único fotógrafo, o que as torna exclusivas. Acho que alguém se interessará por elas, não acha? Rita. Sim, patrão. Estamos comprando algumas fotos do Parker e os negativos. Autorize o pagamento, certo? E dê mais $50 de gratificação. Sim, senhor. Obrigado, Sr. Jameson. O senhor foi muito generoso. Saia daqui, Parker. Puxa, eu fiquei impressionada, muito impressionada. Sabe, o último cara que conseguiu tirar $50 tão facilmente do Sr. Jameson foi aquele assaltante no Central Park no verão passado. Não, Rita, você não conhece o chefe. Ele é um homem muito bom. É só saber como levá-lo. Pete, eu não sei, mas parece que você não fala sério.
Sr. Jameson, o professor está no salão principal. Obrigado. Bem, John, o que há de tão sério que não podemos discutir pelo telefone? Eu tenho de convencê-lo, Jonah. Temos que mandar a estátua de volta ao Calistã ou algo terrível irá acontecer. Eu estou com medo. Bem, eu não estou. Posso parecer incrédulo, mas se esse negócio de maldição é verdadeiro, você terá de me mostrar. Um homem com todos esses braços poderia fazer fortuna no circo. Rafa. Saia daí. Janeiro, É a maldição de Rafa. Eu lhe avisei. Mais uma vez, por favor. As luzes começaram a piscar e a se apagar. De repente, a mesa começou a se mover pela sala. Escudos saíram da parede, houve um barulho. Então as luzes voltaram e lá estava Houston caído no chão com a estátua em cima dele. Em cima do John. Essa coisa deve pesar meia tonelada. Acha que foi a maldição? Não, claro que não. Então como é que explica? Eu não sei, o detetive é você, descubra. Eu acho que já descobri. Vocês já viram mesas deslizando pelo chão sozinhas? Ou então escudos que voam da parede? Ou estátuas dançando no pedestal? Aonde você quer chegar? Há uma outra maneira de tudo ter acontecido. O que você está sugerindo? Sr. Jameson, eu gostaria de ter outra explicação, mas o senhor tinha um motivo. Várias testemunhas, entre elas eu, viram o senhor discutindo com o professor. Está me acusando de tentar matá-lo? Tem muita graça. Ligue para o hospital, pergunte ao Houston, ele lhe dirá. Eu coloquei um guarda lá, mas o professor Houston não está nada bem. Eu acho que ele não poderá falar com ninguém tão cedo, se voltar a falar. Isso não é possível. Vou falar com o meu advogado. O senhor pode chamá-lo da delegacia. Olha, escute aqui. Por favor, eu não gostaria de ter que usar a força. Isto é ridículo. Quero meu advogado! Tirem-me daqui! Não se preocupe, Sr. Jameson. Nós já estamos providenciando um advogado. O que está fazendo aqui? Rita me chamou. Por quê? Ela achou que eu talvez pudesse ajudá-lo. E por que é que eu estou me preocupando? Estou aqui na cadeia, acusado de tentativa de homicídio, 3 dias antes de uma reunião de conselho, onde eu deveria lutar contra um pirata que quer me tirar o jornal. E veja quem está do meu lado. Um estudante que anda com a máquina fotográfica pendurada no ombro e um advogado que não se consegue saber onde está. Capitão, o Sr. Jameson não mataria ninguém. Tudo isso é uma loucura. E você quer saber o que há mais nessa loucura? Leia isso. O depoimento de Jameson. A mesa andou sozinha até eles. O senhor sabe quem sou eu? Sei, é um homem muito importante. É por isso que eu quero que o diretor me diga algo antes de decidir se autua ou não ao senhor. É bastante provável que o senhor tenha que passar a noite na prisão. O quê? Isto é bom, senhor. Pois eu não vejo nada de bom nisto. Se eu perder a direção do jornal, você provavelmente perderá o emprego. Já pensou nisto? Não, quer dizer, é bom que a palavra do Capitão Barbera tenha tanto valor, e principalmente quando ele souber que o Clarim está preparando um grande artigo sobre ele e que o tratamento que ele lhe der terá uma influência direta no tom deste artigo. Sobre mim? Um artigo sobre mim? Eu sinto muito, eu vi o recado na mesa de Rita. Uma de suas melhores ideias, devo dizer. Sim. Obrigado. Sabe, talvez eu deva ligar para o diretor. Seria uma pena o Sr. Jameson passar a noite aqui sem necessidade. Será que não se importará se ligar para ele a esta hora? Confie em mim.
Parker, você às vezes me surpreende. Sabe, filho, aquela história sobre o Capitão Barbera não foi de todo uma má ideia. Eu acho que vou colocar o Myers nesse artigo e você pode tratar das fotos. Ótimo, obrigado, senhor. Mas primeiro devemos liberá-lo para aquela reunião de acionistas. Sim. Sr. Jameson, o seu carro está estacionado aqui em frente. Por que você está toda chique? O senhor não gostaria que eu dirigisse o seu Rolls Royce com qualquer vestido? Bem, na verdade, eu não gostaria que você o dirigisse nunca. Sabe, na verdade, a sua saída antecipada da cadeia atrapalhou os meus planos. Eu tinha um encontro com um cara amigo meu e nós íamos usar o seu carro. Eu acredito que eu fizer. Ouça isso. O que está fazendo aqui? Eu não disse que a universidade não era tão grande assim? Mas como você sabia que eu viria por aqui? Porque a sua próxima aula é no prédio de química, que fica bem ali. E como é que você sabe? Um bom repórter nunca revela as suas fontes. Você verificou na administração. Você também poderia ser repórter. Trina, você estava no museu na noite em que o Sr. Jameson foi encontrar o professor Houston. Tem certeza de que estavam a sós? Tudo que eu sei é que eu não vi ninguém. E tranquei a porta antes de sair. Bom, e esse negócio de Rava ter que voltar ao Calistã? O Calistã era dirigido pelo grande sacerdote de Rava. É por isto? É por isto que o ídolo é tão importante? Bem, os membros da seita eram os mais bravos guerreiros do país. Ah, então era assim que a seita mantinha o poder. Não é verdade que eles cultuavam a morte? Não é bem isso. Eles acreditavam que morrer em batalha era a maneira de se obter um lugar de honra na próxima vida. Peter, por que está me perguntando tudo isso? Porque estou tentando ajudar o Sr. Jameson. E você é a única pessoa que conheço que entende de Calistã. Eu não sou entendida em Calistã. Ora, você traduziu as transcrições do ídolo. Escute, a seita foi derrotada e o grande sacerdote foi banido 50 anos antes de eu nascer. Então, quer dizer que a seita não existe? Eu não disse isso. Então ela existe. Você está com medo de quê, Trina? Eu não tenho medo de nada. Eu só estou preocupada com o que aconteceu com o professor Houston. Suponhamos que a seita se apoderasse da estátua e a levasse de volta ao Calistã. O que aconteceria? O grande sacerdote declararia guerra santa e tentaria retomar o poder. Guerra civil? Já tentaram isso antes? Rava sempre foi bem guardada. Por sinal, é a primeira vez que o governo permitiu que saísse do país. Quer dizer que é a primeira vez que a seita tem a oportunidade de resgatá-la? Isso eu não sei te dizer. Olha, eu vou me atrasar, eu tenho uma aula. Mas o professor Houston disse que o nosso Deus seria devolvido ao Calistã. Bom, eu espero que você tenha isto por escrito. Porque nós não podemos perguntar a ele agora. Podemos? O senhor deve devolver Rava ao seu povo. Ei, não me diga o que eu devo fazer. Isto pode se tornar uma investigação de assassinato. Esta estátua é uma prova. Ela não irá a lugar nenhum. O senhor conhecerá a vingança de Rava. É? Bom, se algum dia eu for ao Calistã, me lembrarei de tomar cuidado. Saia daqui. Eu não me preocuparia com esses caras. Pelo sim, pelo não, mandaria a patrulha da área fazer 2 rondas extras, tá bem? Muito obrigado, capitão. Assim eu fico mais tranquilo. Onde tem um telefone? Venha por aqui. Capitão, eu posso falar com o senhor? Olha, o senhor deve se certificar para que o ídolo não volte ao Calistã. Poderia causar uma guerra civil com o Calistã bem no meio da Rússia e da China. Tenha calma, Parker. Eu já falei com alguém que disse ser do consulado do Calistã.
Capitão, ele o ameaçou? Não, mas ele me disse que a estátua daquele bobo alegre lá iria me pegar. Você está vendo como eu estou assustado? Eu não brincaria com isso. Olha só o que aconteceu com o professor Houston. Você também? Parker, quem sabe você não precisa apertar alguns parafusos, hein? Eu acho que o senhor devia era... Obrigado. Eu seria um belo sanduíche. Se eu não tivesse tirado o recheio. Ei, volte aqui. Preso editor do Clarim.
um artigo sobre o Capitão Barbera. Foi a pior ideia que eu já tive. Bom, parecia uma boa ideia antes. O senhor aprovou. Sim, mas isto foi antes de Rustem entrar em coma. Você sabe como é que isso vai repercutir junto aos acionistas do jornal? Sr. Jameson, o senhor não tem culpa disso. Isto não importa. Se eu não estiver naquela reunião, ainda mais porque estou na cadeia, eu posso até perder o jornal. Não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos fazer nada. Sr. Jameson, o senhor se lembra daquelas fotos que tirei no museu? Poderia dar mais uma olhada nelas? Por quê? Eu tirei uma foto de um dos manifestantes. Eu acho que aquele homem está envolvido. Todos estamos envolvidos. Você já falou com outros jornais? Eu entendi. Você é o primeiro dos covardes que abandona um navio prestes a afundar, não é mesmo? Eu nunca faria tal coisa. Eu paguei mais do que devia por aquelas fotos. São minhas. Ninguém irá vê-las. Por que aquele homem tem que ser tão teimoso? Quem sabe se não foi por isso que ele chegou onde está. Mas mesmo na prisão, ele ainda se julga o maioral. Rita, se for preciso isso para ser rico, eu prefiro ficar pobre. Querido, se você trabalhar para o Sr. Jameson por muito tempo, ainda vai realizar o Nós seu devemos sonho. fazer algo para ajudá-lo. Eu tenho que pegar algumas daquelas fotos que eu vendi ao Sr. Jameson. Eu tirei uma foto de um dos manifestantes e eu tenho certeza que ele está envolvido. Esqueça, Pete. Agora tanto as fotos e os negativos estão na mesa dele. E o escritório está fechado. Ele tranca sempre que sai. Mas por que ele faz isso? Você está sempre aqui. E é exatamente por isto. Não tem jeito de você pegar as fotos. Nossos empregos estão em jogo. Bem, se você coloca as coisas neste pé, tem jeito. Tem que ter. Sim, ele é um deles. Ele disse que eram do consulado do Calistã. Por que você pensa que ele tem algo a ver com o acidente de Rustem? Poderíamos dizer que eu tenho um pressentimento. Toda vez que ele está por perto, algo acontece. É verdade? Poderia dizer o mesmo de você. Bem, você esteve com ele. Alguma coisa estranha aconteceu? Sim, de certo modo. Se não fosse pelo... Se não fosse por quem? O que aconteceu, capitão? Não aconteceu nada, Parker. Esqueça. Bem, mas com o Sr. Jameson aconteceu. Certo. E se por acaso alguma coisa tivesse me acontecido? Coisas como aquelas que o Sr. Jameson descreveu? Está bem, Parker, está bem. Mas me diga somente uma coisa. Como é que este calistanês poderia ter feito isto? Eu não sei. Mas agora, se alguma coisa estranha acontecesse comigo, eu gostaria de investigar. Foi bom você ter vindo. Afinal de contas, eu estava acompanhando este caso. Você já ouviu falar de telecinese? O poder de movimentar objetos com a mente, é claro, mas eu pensei que fosse apenas uma teoria. Não, a telecinese existe. Existem muitos dados para que seja negada. Eu recebo relatórios todas as semanas de pessoas que podem realizar tais proezas. Existem pessoas que, em frente de uma câmera de TV, podem fazer mover objetos em cima de uma mesa. Ou fazer aparecer imagens em um negativo fotográfico. Exatamente. As mentes telecinéticas com maior força podem envergar barras de aço somente com o pensamento. Doutor, o senhor já ouviu falar em algo chamado teletransporte? Sim, mas é somente teoria. Diga-me, como é que funciona isso? Bem, é um conceito no qual a mente de um teletransportador é capaz de mudar a estrutura molecular de um objeto de tal modo que ele parece sair de um lugar, ser transportado para outro, voltar à sua forma original, parecendo ter sido materializado em outro local. O Sr. Jameson não mencionou nada sobre objetos que desapareciam? Bem, os fenômenos que ele descreveu só seriam possíveis se ele houvesse encontrado um poder telecinético incrivelmente avançado. Eu nunca ouvi falar de ninguém que tivesse um poder tão forte como você descreveu. Mas se ele fosse dotado desse incrível poder, ele poderia fazer todas as coisas que o Sr. Jameson descreveu? Sim, certamente. Em teoria, a extensão do poder é ilimitada. Agora, se você quiser saber mais, por que não dá uma olhada nesses livros? Obrigado. Muito obrigado, Dr. Keller. Eu agradeço. Muito obrigado. Olá, capitão. O senhor veio para a aula, é? Claro. Acho até que vou voltar a estudar em tempo integral. Bom, podemos ser colegas de classe. Ei, doutor, posso lhe falar um minuto?
sabe quem sou eu? Sei quem você diz ser. Você já viu meu poder. Outro homem sem ser o grande sacerdote poderia ter tal poder? Somente se as crenças antigas tiverem valor. Você não tem muito respeito. Eu já ouvira falar que você era mais americana do que Calistani. Sou só americana. Eu nunca fui ao Calistan. Mas está no seu sangue. Na verdade, a sua avó era filha do último grande sacerdote de Rava. Eu sei. Então você também sabe que eu viria até você para pedir auxílio. Eu não ajudarei você a destruir um Calistan que há 70 anos apenas conhece a paz. Você fará o que eu quiser. Estou sufocada. Por favor. Pare com isso. Eu faço o que quiser. Obrigado. Sabia que chegaríamos a um acordo. Eu abri esta manhã às 9, como sempre. Então eu desliguei os alarmes e abri. Todos os alarmes estão funcionando? Bem, estavam perfeitos, eu não consigo entender. Só levaram a estátua? Parker, o que está fazendo aqui? Eu estava indo para a aula quando vi o seu carro. Isso não prova que o Sr. Jameson é inocente? É claro que não. Sabe, capitão, pode haver repercussões internacionais sobre isto. É? Bom, não se preocupe, Parker. Eu ficarei sabendo. O senhor interrogou aqueles calistaneses que tentaram reaver a estátua? Poxa, é uma ótima ideia, Parker. E você fala de repercussão internacional? Você quer que eu vá até o consulado calistanês e os acuse de roubo? Isso ficaria ótimo nos jornais. Sim, eu entendo. Escute, quantas cópias de chaves do museu existem? Bem, nós temos 2 cópias com segurança e o Dr. Rustin tinha 2 jogos de chaves. Talvez haja algo em seu escritório mencionando quem possui outro jogo de chaves. O que estamos esperando? Trina! Veja só, 2 vezes na mesma semana. A universidade não é tão grande assim. Trina, eu quero falar com você. Claro, mas eu tenho uma aula, você pode esperar? Rava foi roubado ontem à noite. Roubado? Mas isso é terrível. Eu acho que você está envolvida nisto. Eu vou chegar atrasada. Você me disse que trancou o museu na noite em que o Sr. Jameson foi lá. A polícia vai descobrir que você tem um jogo de chaves. É só uma questão de tempo. Mas nós não temos muito tempo. Temos, Trina? Não. Eles vão levar a estátua de volta para o Calistan hoje à noite. Foi este homem? E quem é ele? Seu nome é Mandak. Ele é o grande sacerdote de Rava. Por que você o ajudou? Eu tive que ajudar. Ele tem uma espécie de poder. Chama-se telecinésia. Pode fazer coisas acontecerem com a força da mente. É assim que escolhiam os grandes sacerdotes. Quem tivesse o poder maior era o escolhido. Na outra noite, quando Mandak e o professor Rustin discutiram, você estava lá? Ele fez com que o ídolo balançasse. Ele fez com que coisas voassem em cima do professor. E ele fez com que a pedra caísse. E tudo que o Sr. Jameson contou que aconteceu, aconteceu realmente. Eu tenho certeza de que ele também fez com que a estátua caísse em cima do professor. Por que você não contou tudo para o Capitão Barbera? Então o Sr. Jameson vai poder sair da cadeia. Olhe,
Talvez o professor Rusten melhore e aí ele libere o Sr. Jameson, mas isso deve demorar ainda. Há uma reunião amanhã com os acionistas do jornal. Se o Sr. Jameson não estiver lá, ele perderá a direção do jornal, entende? Você tem que fazer isto e já. Eu já devia ter feito isso, mas eu tive medo de mandar. Oh, Peter, eu estou tão envergonhada. Não fique assim. Todo mundo entenderá como é difícil resistir àquele tipo de força. Então eu quero uma lista com o endereço de cada calistanês dessa cidade. E chame o serviço de imigração. Chame o Departamento de Estado. 10-4. Desligo. O quê? Ótimo. Desculpe tê-lo assustado, mas eu tenho que falar com o senhor. Eu tenho algo importante Podia a dizer. ter telefonado. Acreditaria se eu dissesse que era o Homem-Aranha ao telefone? Você tem razão. Qual é a informação? A estátua de Rava foi roubada por um homem chamado Mandak. Ele está no consulado do Calistã. Então é a mesma coisa que se estivesse no Calistã. Eu não posso invadir o consulado sem provas muito fortes. Eu sei. Mas se o senhor, por acaso, aparecer atrás do consulado às 11 da noite, poderia até mesmo encontrar a estátua no meio da rua. Ah, sei. Eles vão devolvê-la sim. Não exatamente. Mas esteja lá à noite às 11 horas. O senhor verá. Ah, você ainda vai me pagar por isso, viu? Você desrespeitou Rafa. Você sentirá sua ira.
Cuidado com o ídolo. Rafa! 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 Parker. Sr. Jameson, como é que foi a reunião dos acionistas? Bem, eu acho que posso dizer que afundei o pirata. Não é ótimo? O senhor ainda dirige o nosso barco? Bem, nunca houve dúvida sobre isto, já que consegui sair daquela maldita prisão. Eu sinto muito sobre isso, mas estava fazendo o meu trabalho. O senhor fez um excelente trabalho, capitão. Obrigado, senhor. Eu gostaria de ficar com a honra sozinho, mas devo admitir que não poderia ter feito isto sem o Homem-Aranha. Ele ficará encantado em ouvi-lo falar isso, capitão. Será que podemos publicar isso? Nunca. Não vamos agradecer a nenhum palhaço que anda por aí vestido daquela maneira. Sr. Jameson, o que há de novo sobre a situação do professor Houston? Eu liguei para o hospital depois da reunião. Ele está melhor. Ah, isso é ótimo. E por falar nisso, capitão, o que aconteceu ao Mandak? Bom, parece que ele vai ficar bom. Os calistaneses lhe deram imunidade diplomática por alguma razão. Por quê? Eu não sei. Será que o governo calistanês tem planos para ele e sua seita de Rava? Ah, talvez seja isto. Por que o senhor, Sr. James e o capitão não chegam até aqui perto da estátua para que eu tire umas fotos, hein? Ah, sim. Excelente. Que tal aqui? É melhor que fiquem mais perto um do outro. Esta é uma foto que com certeza irá para a primeira página. É mesmo? Ao preço de primeira página? Acho que sim. Estou de acordo. Rede Manchete, a Copa Total. Amanhã em Cine e Ação, incêndio e destruição em Los Angeles. Resgate de uma vida. Código R. Assista agora, Maria.